Goiás foi um dos estados pioneiros na criação de delegacias que combatem, que investigam violência praticada contra a mulher. E é justamente aqui na DEAN, primeira delegacia especializada no atendimento à mulher, que funciona na Rua 24, no centro de Goiânia, que nós viemos conversar com a titular da delegacia, a delegada Paula Meotti. Delegada, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem, bom dia, uma satisfação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem horário, verdade. A senhora assumiu o cargo em janeiro de 2019. Quando nós fizemos essa entrevista, a senhora já estava com um pouco mais de um ano no cargo. Sim. Muito trabalho? Sim, realmente as estatísticas do nosso estado de Goiás, elas são bastante altas, então a demanda que nós temos de ocorrência, de casos a serem investigados pela primeira DEAN é gigantesca. Como nós somos a única central de flagrantes também relacionados a crimes contra a mulher aqui na cidade de Goiânia, então a gente atende um número muito grande de situações, fazemos o registro de ocorrência, o encaminhamento de medidas protetivas, autos de prisão em flagrante, a depender da situação, então realmente a gente tem muito trabalho. A senhora falou que é a única central de flagrantes, mas existe uma outra delegacia da mulher no Jardim Curitiba. Inclusive, daqui a pouquinho vai aparecer embaixo o endereço daqui, o telefone, tanto daqui quanto do Jardim Curitiba, para quem, infelizmente, precisar, acionar. Sim. Mas então, lá não faz flagrante? Não, aqui é a única central de flagrante. Então, crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, baseada nos gêneros, e crimes contra a dignidade sexual, bem como algumas situações em situação de flagrante relacionada a vítimas menores de 18 anos, do sexo feminino, são feitos pelo plantão da primeira DEAN. Contudo, na nossa cidade de Goiânia, existem duas DEANs. A primeira DEAN, que é a DEAN Central, da qual eu sou titular, e a segunda DEAN, na qual a titular é a doutora Cássia Sertão. Delegada, delegacia da mulher significa que qualquer violência praticada contra uma mulher e praticada por um homem recorre a vocês? Na verdade, assim, como nós somos uma central de flagrantes, a gente acaba atendendo várias mulheres que nos procuram com alguma narrativa de crime, ou mesmo uma situação que nem crime é, mas nós damos a orientação jurídica ou psicológica para essa vítima, e aí a gente, após o registro de ocorrência, a gente encaminha para a delegacia afeto. O que a delegacia da mulher investiga? Ela investiga crimes ou contravenções praticadas contra a mulher no âmbito doméstico, familiar ou de relacionamento íntimo de afeto, mas cuja violência seja baseada no gênero, além de crimes contra a dignidade sexual. Então, não são todas as situações em que a mulher é vítima que esse caso vai ser investigado pelas DEANs do estado de Goiás. Não são. Então, a gente vai analisar se esse caso em concreto, realmente essa mulher está em uma situação de vulnerabilidade, há uma violência baseada no gênero, e aí sim o caso vai ser investigado pelas DEANs. Tá, e um travesti, um transexual, um drag queen, ele pode recorrer à delegacia da mulher quando ele se enquadrar nesses casos? Sim, nós atendemos apenas vítimas mulheres, mas um travesti, por exemplo, que ele tem uma identidade de gênero como mulher, ele se vê como mulher, ele também vai ser atendido pela DEAN e a gente vai fazer todo o procedimento. E claro, os transexuais, com mais razão ainda, também são atendidos e tratados da maneira como eles desejam ser tratados, com o nome que eles adotaram, tendo ou não, às vezes, uma alteração no registro civil, a gente faz um atendimento qualificado em relação a eles. A Lei Maria da Penha... Elas, né? No caso, eu mesmo falei eles. Elas. Até a gente se acostumar. No caso, a Lei Maria da Penha 2006, vai fazer... exato, de 2006. Isso. O que ela melhorou na proteção à mulher? Muito. E no trabalho de vocês? Sim, com certeza. Hoje em dia, a Polícia Civil, ela sente como se o trabalho dela fosse muito mais efetivo. Principalmente na hora que a gente compara alguns casos que aconteceram há décadas atrás, que a gente percebia que eles eram situações, por exemplo, de lesão corporal, que é muito comum no cotidiano da delegacia. Era se lavrado um TCO, o agressor ele saía pela porta da frente. Então, saía rindo, como se ele não recebesse uma punição a contento do Estado. Muitas vezes haviam condenações judiciais com penas de prestação pecuniária ou algum tipo de pagamento de cesta básica. Muitas vezes esse agressor ele agredia novamente a vítima e falava assim, agora você que vai pagar esses valores, porque
eu não mandei você ir na polícia registrar a ocorrência. Então, assim, os relatos que nós tínhamos antes da Lei Maria da Penha era de muita impunidade. Hoje em dia, não. A lei, ela prevê vários mecanismos que a gente consegue realmente mostrar para o agressor que ele vai ser punido. E nós temos tido, ao longo dos anos, alterações legislativas de bastante importância, de bastante relevo, como, por exemplo, o fato do descumprimento da medida protetiva ser um crime autônomo. Isso é muito importante, porque o agressor, a vítima vem, registra a ocorrência, a gente solicita a medida protetiva, caso ele descumpra essa decisão judicial, vai caracterizar a prática de um novo crime, ele vai responder por... Só para explicar, a medida protetiva, hipoteticamente, eu cometo uma violência contra a senhora, aí eu tenho que ficar distante, não posso fazer contato, seria isso? Sim, de acordo com a situação em concreto, o juiz vai fixar os termos, até do que a vítima solicita para nós. Olha, eu preciso que ele não se aproxime de mim, não entre em contato. Então, assim, a gente vai analisar o caso em concreto, o que é a necessidade daquela demanda pela narrativa, e aí o juiz vai fixar. A gente já encaminha com esse pedido da vítima de acordo com essa solicitação, mas as mais comuns são não manter contato com a vítima, os familiares, algumas testemunhas, que ele não se aproxime dela a uma distância que o juiz pré-estabelece, que ele não possa entrar em contato com essa vítima por qualquer meio de comunicação, então redes sociais também ele não poderá entrar em contato, nenhum tipo de mídia. Então essas são as mais comuns. O afastamento do lar também, para que essa vítima possa retornar às vezes a essa residência com os filhos menores, com os dependentes. Então esses são os mais comuns, mas de acordo com o caso concreto ele pode ter alguma variável. E uma lei mais recente, a lei do feminicídio, ela enquadra vocês como polícia que investiga? Sim, a lei que trouxe essa qualificadora ao crime de homicídio, ela é de 2015, então ela é bastante recente. A Delegacia da Mulher, ela não investiga o feminicídio em si, nós investigamos as tentativas de feminicídio. Então, quando é consumado, ou seja, quando essa vítima efetivamente vem a óbito, acaba ficando com o DIH, no caso aqui da nossa cidade de Goiânia, e em algumas cidades do interior com o GIH, que são os grupos especializados, que é a delegacia que investiga homicídio. Exatamente. Perfeito. Agora, eu penso assim, que o trabalho de vocês tem um trabalho muito com psicologia também, no trato com as pessoas, até o constrangimento, né, de uma mulher, de uma adolescente, vir aqui, de aquela história depois perdoar e etc. Como que é esse trabalho paralelo ao trabalho mais duro mesmo de polícia? Aqui nós estamos desde o ano passado, assim, por março de 2019, nós iniciamos um trabalho até inédito no nosso país, porque nós fizemos um fluxo de atendimento a essa vítima diferenciado. Então, essa vítima, o protocolo nosso da DEAN, da primeira DEAN, é que essa vítima, ao procurar a polícia, ela vai passar primeiro pelo setor de psicologia, então ela vai ter esse atendimento num sistema de plantão psicológico, depois que ela vai passar para conversar com os policiais, delegados, escrivães, registrar essa ocorrência, solicitar essa medida protetiva, ou dar o andamento policial de acordo com cada narrativa, com cada fato. Então, nós temos esse primeiro atendimento já feito pelas psicólogas. Na recepção, nós temos 2 recepcionistas que são assistentes sociais, que isso ajuda muito, realmente, nesse acolhimento, nesse atendimento qualificado dessas vítimas que nos procuram. E também... a primeira DEAN, ela atua com 2 grupos reflexivos desde o ano passado. Nós temos grupos reflexivos para as mulheres vítimas e grupos reflexivos para homens. Esses homens que já muitas vezes foram autuados em flagrantes ou condenados, eles são encaminhados pelo Poder Judiciário para nós e nós fazemos grupos reflexivos aqui dentro. Para reeducar. Para reeducar, uma forma de ressocialização, de prevenção, realmente, para melhorar realmente a educação. Porque a gente percebe que muitas vezes esse ciclo da violência ele se repete durante anos, tanto pelos autores quanto pelas vítimas. Então a vítima ela sai de um relacionamento abusivo, ela já ingressa em outro, mesmo com outro autor, ela acaba sendo vítima de outro homem e assim vai se perfazendo. Quer dizer, se a gente no Estado não chegar, não atuar de maneira um pouco mais efetiva para que a gente possa atender e ajudar essa vítima a romper esse ciclo da violência, provavelmente ela vai continuar. Então a gente percebendo isso, a gente quis dar a colaboração da Polícia Civil nisso, para que a gente possa evitar, né, e futuramente melhorar os relacionamentos, pelo menos de alguns casos que passam aqui pela nossa delegacia. E ONGs, como por exemplo o CEVAM, vocês têm trabalho em parceria também? Pois é, o CEVAM hoje ele foi fechado, né, após decisão judicial, após uma investigação muito séria. Então é uma situação bastante delicada, que a gente sempre é importante a gente ressaltar da importância da seriedade com a administração do dinheiro público, né, da importância que a gente tem que ter, da probidade, qual a gente ter contato com isso, e da relevância que do Estado muitas vezes assumir as funções,
né, para que a gente não deixe, né, terceiros, as entidades privadas fazerem um papel do Estado e muitas vezes acabar em situações tão delicadas. No caso de Goiânia em específico, nós temos uma casa-abrigo, que é mantida pelo município de Goiânia. Então, as nossas vítimas a gente encaminha para a casa-abrigo, que funciona de maneira muito, muito boa, sabe? Assim, já foi feito vistoria por parte nossa, da Polícia Civil, da Defensoria, a OAB acompanhou, então a gente percebe que realmente funciona de maneira muito séria, a administração é bastante séria, essas vítimas nos dão um feedback bastante positivo da casa-abrigo. Então, nos casos das vítimas nos procurares, a gente faz o encaminhamento para a casa-abrigo aqui do município de Goiânia. Delegada, para a gente encerrar, é lógico que a gente espera que nenhuma mulher que esteja nos assistindo recorra ao serviço, ao trabalho de vocês, mas caso seja necessário, qual orientação a senhora dá? Eu acho que é muito relevante que essa mulher ela entenda que ela não precisa permanecer num relacionamento abusivo. Mesmo que inicialmente não seja crime, ela pode nos procurar para tirar uma dúvida, para vir aqui conversar com a psicóloga, para entender o que está acontecendo, se realmente a forma com que ela está se relacionando é saudável ou não. E essa mulher, ela se atente a isso no início do relacionamento. Seria uma fase pré-persecução penal. Exatamente. Para evitar de alguma situação mais grave ocorra. Por exemplo, raramente um crime de tentativa de feminicídio ou de feminicídio é praticado sem que uma violência pretérita tenha ocorrido. Geralmente ocorreu. E a violência talvez mais comum é a psicológica, que é aquele abalo à autoestima, ao menosprezo a essa mulher, ao distanciamento dessa vítima em relação aos outros familiares, a ameaças. Então, a ameaça, por exemplo, já é um crime. Então, é importante que a mulher perceba onde que ela está se relacionando, se é um relacionamento saudável, para que ela possa identificar algo que acabe futuramente, às vezes, praticando uma violência física contra ela, uma tentativa de feminicídio, algo muito mais grave. Então, é importante que essa mulher perceba isso e nos procure já nos momentos iniciais. Ok, então, delegada, agradeço muito a participação da senhora e muito sucesso, muita boa sorte no trabalho de vocês, todos da delegacia, que é árduo. Muito obrigado. Eu que agradeço, nós estamos aqui realmente abertos para atender a população e a gente espera fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou aqui na delegacia porque eu sofri umas ameaças, violência, mas foi psicológica, de pressão, né, que há muito tempo, desde quando eu terminei ele não aceitava eu terminar com ele e vinha me pressionando e querendo voltar e eu falava que eu não queria e ele vinha tentando, me convencendo e conversando comigo, né? Vinha tentando me convencer, falar que queria voltar e eu falava que eu não queria voltar com ele. E ele, sempre que eu saía, que ele descobria que eu saía com a pessoa, ele vinha, falava os trem pra mim, que eu era obrigada a dar satisfação pra ele, porque eu tinha um filho com ele, né? Que eu tenho um filho com ele, entendeu? E aí ele sempre vinha me pressionando para que eu dava a minha satisfação, para onde que eu ia, qual lugar que eu estava, com quem eu estava. Eu acho importante as outras mulheres fazer essa denúncia pelo fato de ser psicológico e vir uma pressão na cabeça da pessoa, entendeu? E tem mulher que não aguenta e tem medo de fazer essa denúncia. E pode vir fazer sem medo sim, porque isso vale a pena, tem a medida protetiva que vale para as mulheres todas.